Se o Dasclos tem a melhor estratégia para o seu Enem, então se liga que nesse vídeo eu trago 5 dicas matadoras sobre como utilizar as provas anteriores do Enem. Depois da vinheta. Salve, salve, craque Dasclos! Professor Samu na área com mais um vídeo do Enem Estratégico. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixa aquele like maroto, tem alguma dúvida, alguma questão, tá com dificuldade em alguma maneira para estudar, precisa de dicas e tal, deixa aí nos comentários, porque nós estamos aqui, para se tornar a melhor companhia para você no seu processo de estudos. E nesse vídeo, como eu já adiantei, 5 dicas matadoras de como utilizar as provas anteriores. Você tem que entender o seguinte, craque Dasclos, as provas dos anos passados são, na verdade, um grande instrumento, um dispositivo, uma ferramenta para você melhorar os seus estudos para o Enem. Primeira dica que eu trago aqui, familiaridade. Palavra difícil de falar, mas que é importantíssima. Quanto mais você resolve as provas dos 2, dos 3, 4 últimos anos, mais familiaridade você vai ter com um modelo como a prova do Enem é organizada. E à medida que você vai se tornando íntimo da prova do Enem, craque Dasclos, você vai percebendo como que as questões são distribuídas, quais questões ali você precisa apenas de interpretação, quais questões envolvem um raciocínio lógico, quais questões demandam que você tenha um conteúdo mais aprofundado. E tudo isso é importante para quê? Você não seja pego de surpresa lá no dia oficial da prova. Então, ter intimidade com a prova faz parte do teu processo de estudos. Vamos fazer uma comparação aqui, na autoescola. Imagina se não tivessem as aulas práticas. Você tivesse uma data agendada e naquele determinado dia você entrasse no carro e passasse pelo exame de direção. Não funcionaria. Então, pega essa comparação da mesma maneira como você precisa praticar para pegar ali, a manha da embreagem, pegar ali, a distância para poder fazer a baliza, pegar a dinâmica de olhar para os espelhos. A dinâmica, a maneira ali, é a mesma. Então, familiaridade com a prova. Assim como você precisa estar adaptado ao carro, você precisa também estar adaptado ao modo como a prova do Enem é organizada. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar e agregar muito no teu processo de estudos. A segunda dica é usar também os comentários e as resoluções das provas. Quando você pega uma prova comentada, quando você pega uma resolução de uma questão de Enem dos anos anteriores, a propósito, fica esperto que nesse mês de junho o nosso enfoque aqui no Enem Power vai ser sobre interpretação de questões com o nosso time de professores. Então fica esperto, fica atento com isso, craque Dasclos. Quando você pega a questão pelo olhar, pelo ponto de vista de um profissional, de um professor, de um corretor de redações, isso vai te agregar muito em que aspecto? Por quê? O profissional, ele vai te mostrar a estrutura da questão. Ele vai te mostrar o raciocínio envolvido na construção da questão, qual que é a temática, o tema envolvido na questão, qual que é a proposta que está ali envolvida na temática da questão, porque todos esses são aspectos importantíssimos para você. Então, além disso, presta atenção aqui, o profissional, o professor que vai estar ali resolvendo a questão para você, ele pode te fornecer alguns atalhos, ele pode te fornecer alguns macetes para resolver a questão, e caso não tenha possibilidade de algum macetinho, ele vai te passar o caminho das pedras. Ele vai te orientar a melhor maneira de você interpretar e desenvolver a execução da questão. Então, repare bem, ele vai te ajudar a desenvolver a execução da questão. Então, fundamentar-se também na resolução de questões e em questões já comentadas é importantíssimo também nesse seu processo de estudos. E isso nos leva à terceira dica desse vídeo. Interdisciplinaridade. Outra palavrinha difícil. A interdisciplinaridade, craque Dasclos, também é uma das habilidades que o Enem cobra do aluno, do candidato. E ao resolver, quanto mais você resolve questões, mais você vai percebendo coisas do tipo: nossa, mas essa questão de história aqui, ou melhor, essa questão de história tem a ver com um tema da sociologia, essa questão de geografia tem a ver com o tema da sociologia, parece que essa questão de matemática está fazendo um link com atualidades.
Essa questão de biologia está fazendo um link com atualidades. Essa questão de português traz um tema contemporâneo. Então, craque Dascalos, você passa a identificar, fazer links de interdisciplinaridade dentro das questões. Isso te ajuda por quê? Porque a partir desse momento, quanto mais você consegue identificar a interdisciplinaridade entre as questões, é um termômetro, é um sinônimo de que você está bastante familiarizado com a dinâmica da prova do Enem. Então, identificou as interdisciplinaridades, os assuntos comuns ali, a conjunção de temas, a conjunção de conteúdos, significa que você está no caminho certo. Outro fator, quarta dica, treinar a gestão do tempo. Uma orientação, uma sacada muito importante para você aqui, craque Dascalos, pegar a prova de algum ano anterior e você fazer uma simulação, como se estivesse fazendo a prova no dia real, no dia oficial do Enem. Ou com as mesmas condições. Você chega, monta ali um lugarzinho para você, pega a mesma questão de horário, a mesma questão de tempo, tenta simular as mesmas condições que você terá no dia da prova. Isso é uma aproximação ao dia da prova, né? Até para o seu cérebro já entendendo como que vai ser lá no dia oficial. Mas isso também é importante você fazer esse treino com as provas anteriores para você melhorar e amplificar a sua gestão do tempo. Craque Dascalos, esse é um assunto que nós vamos fazer um vídeo especial para ele. Mas já de antemão, eu lanço aqui para você a seguinte ideia. O Enem, ele estipulou ali um prazo de 3 minutos aproximadamente para você executar cada questão, para você resolver cada questão. Então, à medida em que você for praticando com as provas anteriores, você tem que cuidar desse aspecto também. Você tem que elaborar uma gestão do seu tempo de prova. Ah, mas eu não tenho condições hoje de fazer uma prova toda. Então eu resolvo ali, 30 questões e pegue 30 vezes 3, 90 minutos. 1h30 para tentar resolver essas 30 questões. Ah, mas a redação estipula um prazo para você se organizar. É importantíssimo você ter uma boa gestão de tempo de prova. Porque é muito comum a gente escutar relatos de alunos que as últimas questões ele teve que chutar, porque não teve tempo ali de fazer, ou não teve tempo hábil para poder executar cada questão. E isso vai comprometer decisivamente o teu resultado, a tua nota final. Então, para não ter que passar por isso, chegar lá no final da prova, você olha, tem só mais 2 candidatos, o tempo está acabando, você tem que chutar as últimas 10, as últimas 5, é importantíssimo que você desenvolva uma gestão de tempo, tá? E quando você já está aí simulando a prova oficial do Enem, você vai cair na quinta e última dica, que é raciocínio lógico e aplicação de fórmulas. As fórmulas, pessoal, a fórmula a gente só aprende quando a gente aplica. Então, resolver questões da área de exatas, as questões que envolvem fórmulas, é importantíssimo para que você também fique familiarizado com a aplicação das fórmulas. Aplicar fórmula é importantíssimo e isso tem a ver com o quê? Com repetição. Além das fórmulas, outro aspecto envolvido aí nessa questão das exatas é você desenvolver e estimular o teu raciocínio lógico. Porque muitas questões são resolvidas, são executadas a partir do uso da instrumentalização do raciocínio lógico, ok? E também, pessoal, quando você aplica as fórmulas, você vai começar a ter uma relação diferente com a calculadora. Por quê? No dia do Enem pode levar calculadora? Não. Então, realizar as provas anteriores do Enem é importantíssimo para que você se desapegue, para que você desapegue do uso da calculadora. Ok? Então, craque Dascalos, 5 dicas, essas foram as 5 dicas matadoras para você usar as provas anteriores dos últimos 2, dos últimos 3 anos como um verdadeiro instrumento, um recurso para otimizar o teu processo acadêmico. Forte abraço e semana que vem tem mais um vídeo do Enem Estratégico. Gostou? Compartilha com a galera, deixa aquele like maroto e nós somos o Dascalos, temos a melhor estratégia para o seu Enem. Forte abraço!